Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Comentário do Evangelho com Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Caríssimo irmão, caríssima irmã, você alguma vez sofreu algum tipo de acusação? Veja que hoje Jesus traz esta palavra que nos consola, porque Ele nos diz que o seu Espírito é nosso defensor. A palavra defensor em grego é chamada de Paráclitos, aquele que se coloca ao lado. E aí nós podemos fazer a distinção entre o que é contrário a defensor. Claro que você já sabe, é o acusador. E dentro da nossa vida, da nossa história, como filhos e filhas de Deus, existe um acusador. E este acusador é o demônio. Porque o acusador, ele nos quer ver tristes, depressivos, angustiados. E quer também que sejamos instrumentos de tristeza, de depressão, de angústia. Porque quando nós fazemos o papel de acusador na vida dos outros, é isto que também nós levamos. Veja na nossa própria realidade, na sua realidade, na minha realidade. Quando um casal se acusa, qual é o fruto disto? Quando irmãos se acusam, qual é o fruto desta acusação? Quando amigos se acusam. Para que nós percebamos que o fruto da acusação é sempre contrário ao fruto do Espírito de Deus. Por isso que o Espírito Santo é chamado de defensor. Ele não nos acusa. Preste bem atenção quando você percebe pensamentos de acusação no seu coração em relação à sua vida, aos seus erros, aos seus pecados, uma acusação que te deprime, que faz com que você se veja como um fracassado, uma fracassada. Esta acusação
não vem de Deus. Às vezes nós falamos que o Espírito Santo, ele mostra o nosso erro. Mas perceba o seguinte: o Espírito Santo, quando ele revela o nosso erro, nós passamos a sentir um sentimento de arrependimento, de contrição, de dor por ofender a Deus. Não é tristeza, depressão, angústia, desespero, fracasso. Não. Estas coisas não é o Espírito de Deus que suscita em nós. O Espírito Santo é nosso defensor. Ele está ao nosso lado em toda e qualquer situação da nossa vida. Quando você se sentir triste, chame o Espírito Santo. Chame, ele trará alegria. Quando você se sentir desanimado, chame o Espírito Santo. Ele te dará ânimo. Quando você se sentir incapaz de resolver uma determinada situação, chame o Espírito Santo. Ele vai mostrar como agir, como falar, como decidir, porque Ele é Deus. O Deus que habita em nossos corações, o Deus que está conosco para nos defender, para nos levar à presença do Pai e do Filho, para nos dizer do quanto nós somos queridos e amados, preciosos. Por isso que nós passemos a escutar a voz do Espírito, que sempre nos ergue, que sempre nos anima, e jamais a voz do acusador. O acusador, vou repetir, traz tristeza, depressão, sentimento de fracasso, traz medo. O defensor traz graça, traz alegria, traz coragem. Vamos pedir hoje que este Espírito Santo, que é nosso defensor, fique sempre conosco. Fica comigo, Espírito Santo, em todas as situações da minha vida. Fica comigo. Eu preciso de Ti. Amém. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso orgulho, nosso inimigo repeli, e concedei-nos nossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém.